Amigos e amigas do canal O Combatente do Bem, sejam bem-vindos à leitura do capítulo introdutório do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem à vontade e, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, e dos Espíritos Superiores e dos nossos anjos da guarda, pedimos o amparo e a proteção para que esses conhecimentos sejam bem apreendidos por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Dando início a esse humilde projeto de leitura em algumas pílulas do capítulo de introdução e também do último capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, passamos à primeira parte, em que eu lerei a explicação dada, nesse caso, pelo tradutor, professor Herculano Pires, e o pequeno prefácio dado pelo Espírito da Verdade, e também a introdução já pelo Kardec, com o objetivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Kardec explica o seguinte: mais tarde, por força das observações reiteradas do Sr. Didier e de outras pessoas, mudei para o Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. Em 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte: esse livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Em comunicação posterior a 14 de setembro de 1863, declaravam os guias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor, e de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. E logo adiante acentuavam: com esta obra o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Essas comunicações, cuja leitura completa pode ser feita em obras póstumas, revelam-nos a importância fundamental de o Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana. Enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza e o Livro dos Médiuns, a ciência espírita em seu desenvolvimento, este livro nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira leitura. A introdução e o capítulo 1 constituem um verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo.
devem ser estudados atenciosamente e não apenas lidos. Formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Quem assina é o professor José Herculano Pires, tradutor. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e, num hino sagrado, se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quem assina é o Espírito da Verdade. Há uma nota aqui. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, foi aqui colocada como prefácio. Introdução. Item 1º. Objetivo desta obra. Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda a parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegam mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica, todos proclamam sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura dos evangelhos, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por obrigação, como lê as preces sem compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto
misturados com as narrativas, passam desapercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e meditação separadas. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá, ao mesmo tempo, encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse, pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira a que umas se deduzem das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Esse seria apenas um trabalho material que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens dos evangelhos da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis, e muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditas pelos espíritos em diversos países, através de diversos médiuns. Se essas instruções tivessem surgido de uma única fonte, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda a parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Temos uma nota aqui. Poderíamos dar sem dúvida sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa multidão de outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos. Mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, por seu fundo e por sua forma, cabem mais especialmente no quadro desta obra, reservando para publicações posteriores as que não entraram aqui. Quanto aos médiuns, deixamos de citá-los, na maioria em virtude de seus próprios pedidos e depois porque não convinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns não acrescentariam, aliás, nenhum valor à obra dos espíritos. Sua citação seria apenas uma satisfação do amor próprio, pela qual os médiuns verdadeiramente sérios não se interessam. Eles compreendem que, sendo puramente passivo o seu papel, o valor das comunicações não aumenta em nada o seu mérito pessoal, e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho intelectual a que prestam apenas o seu concurso mecânico.
Esta obra é para o uso de todos, cada qual pode dela tirar meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho.